Deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar a sua vida. Você já reparou que existe uma linha invisível entre as pessoas que ficam ricas e as pessoas que ficam pobres a vida inteira? Não é o salário, não é o diploma, não é a família em que você nasceu. É um número específico, e esse número é menor do que você imagina. 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais. Antes que você feche esse vídeo pensando, mais um guru financeiro vendendo sonho, deixa eu te dizer algo que ninguém fala abertamente. Não são os 10 mil reais em si que mudam sua vida. É o que acontece dentro da sua cabeça quando você os tem. É a virada de chave mental que acontece quando você cruza esse limite pela primeira vez. Eu aprendi isso da pior forma possível. Cresci ouvindo meu pai pobre repetir o tempo todo: dinheiro não é o mais importante da vida. E sabe o que é irônico? Ele estava certo. Dinheiro não é o mais importante. Mas a ausência de dinheiro contamina absolutamente tudo que é importante. Contamina seu casamento, contamina sua saúde, contamina seu sono, contamina seus sonhos. Hoje eu vou te mostrar por que tudo, e eu digo tudo, muda depois que você cruza a barreira dos 10 mil reais. E mais do que isso, vou te mostrar o caminho exato para chegar lá. Mesmo que você esteja no zero absoluto agora. Fica até o final. O que vem depois dos 10 minutos vai ser a parte mais importante. Vamos ser honestos por um segundo. A maioria das pessoas no Brasil vive num ciclo que eu chamo de corrida do hamster financeira. Você trabalha, recebe, paga as contas, fica com pouco ou nada, trabalha de novo, recebe de novo. E assim vai mês após mês, ano após ano, até a aposentadoria chegar e descobrir que o INSS mal paga o suficiente para viver com dignidade. Segundo dados do Banco Central, mais de 70% dos brasileiros não têm nenhuma reserva financeira. Nenhuma. Zero. Isso significa que se o carro quebrar amanhã, se o filho ficar doente, se o emprego acabar, está tudo perdido. E sabe qual é a coisa mais cruel nessa história? Não é a falta de dinheiro. É a falta de esperança. Quando você não tem reserva nenhuma, cada imprevisto parece um terremoto. Cada conta atrasada parece o fim do mundo. Você toma decisões apavorado, desesperado, do ponto de vista da escassez. E decisões tomadas com medo raramente são boas decisões. Meu pai rico costumava dizer: pobre trabalha para o dinheiro. Rico faz o dinheiro trabalhar para ele. Mas aqui está a verdade que ele demorou para me ensinar. Antes de fazer o dinheiro trabalhar para você, você precisa ter dinheiro suficiente para ele começar a trabalhar. E qual é esse ponto de partida? 10 mil reais. Não porque é um número mágico, mas porque é o primeiro patamar em que você começa a ter poder de escolha. E poder de escolha é a diferença entre ser escravo do sistema ou ser dono da sua vida. Aqui começa a parte que a maioria dos cursos financeiros nunca te ensina. A parte psicológica. Existe um conceito em psicologia chamado mentalidade de escassez, estudado pela economista Sandil Mullainathan e pelo psicólogo Eldar Shafir. Eles descobriram algo fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Quando você está com a cabeça ocupada com preocupações financeiras, você literalmente perde pontos de QI. Não é metáfora. É neurociência. Quando seu cérebro está constantemente monitorando o saldo da conta, calculando se vai chegar até o fim do mês, antecipando crises, ele não tem espaço cognitivo para pensar estrategicamente, criativamente ou de forma otimista. É como tentar rodar 10 programas pesados no computador ao mesmo tempo. O sistema trava. Fica lento. Comete erros. Isso explica por que pessoas pobres frequentemente tomam decisões que parecem burras para quem está de fora. O problema não é inteligência. É largura de banda mental ocupada pela sobrevivência. Agora vem a virada. Quando você junta os primeiros 10 mil reais e eles estão ali, guardados, intocáveis, numa conta separada,
Algo extraordinário acontece no seu cérebro. Aquele monitor constante de sobrevivência se desliga parcialmente. Você começa a dormir melhor. Começa a pensar com mais clareza. Começa a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, mas que você não conseguia ver porque estava ocupado demais sobrevivendo. Os 10 mil reais não são só dinheiro. São oxigênio mental. E com oxigênio mental, você começa a fazer as perguntas certas. Em vez de como vou pagar essa conta, você começa a perguntar como posso aumentar minha renda? Em vez de preciso economizar, você começa a pensar onde posso investir? Essa mudança de perguntas muda tudo. Absolutamente tudo. Agora vou te mostrar concretamente o que muda quando você cruza essa barreira. Eu chamo de os 7 portais da liberdade financeira. Portal 1. O fim das emergências financeiras. O primeiro e mais imediato benefício é o mais óbvio, mas o mais transformador na prática. Você para de ser refém dos imprevistos. Sabe aquela sensação de coração saindo pela boca quando o carro faz um barulho estranho? Ou quando o filho aparece com uma demanda inesperada da escola? Ou quando chega uma conta que você esqueceu? Com 10 mil reais guardados, essa sensação vai embora. Não porque os problemas somem, mas porque você passa a ter poder de resposta sem entrar em desespero. Você não precisa mais pegar dinheiro no cheque especial a 12% ao mês. Não precisa mais vender algo às pressas, abaixo do valor, porque está desesperado. Não precisa mais pedir dinheiro emprestado para a família ou amigos, com toda a vergonha que isso carrega. O guru financeiro americano Dave Ramsey tem um conceito que eu adoro. Ele chama os primeiros dólares guardados de Murphy Repellent. Repelente do Murphy. Como na lei de Murphy, o que pode dar errado, vai dar errado. Mas quando você tem reserva, o Murphy perde o poder de destruir sua vida. Cada imprevisto vira uma inconveniência, não uma catástrofe. Esse simples fato muda sua postura perante a vida inteira. Portal 2. Você começa a ver o dinheiro de forma diferente. Antes dos 10 mil, o dinheiro é sempre algo que você está perseguindo. Ele sempre está saindo, sempre está faltando. Depois dos 10 mil, pela primeira vez na vida, você experimenta o que é ter dinheiro parado. E quando o dinheiro fica parado, ele começa a gerar algo. Juros, rendimento, rentabilidade. Chame como quiser. No Tesouro Selic, por exemplo, com 10 mil reais, você está gerando em torno de 100 reais a 120 reais por mês sem fazer absolutamente nada. Ah, mas isso é pouco. Sim, é pouco. Mas não é o valor que importa agora. É a mentalidade. Pela primeira vez, você experimenta receber dinheiro sem trabalhar. Você vê na prática com seus próprios olhos que o dinheiro pode gerar dinheiro. Que existe uma outra forma de ganhar além de vender suas horas. Esse é o momento em que o conceito de ativo deixa de ser teoria e vira realidade na sua vida. Meu pai rico dizia: a diferença entre rico e pobre não é quanto você ganha, é quanto você guarda e o que você faz com o que guarda. Com 10 mil reais renderendo, mesmo que pouco, você cruza de uma mentalidade de consumidor para uma mentalidade de investidor. E essa travessia é irreversível. Ninguém que entende como o dinheiro trabalha consegue mais ser indiferente a isso. Portal 3. Seu poder de negociação aumenta dramaticamente. Aqui está um segredo que os ricos conhecem e os pobres ignoram. O dinheiro na mão tem um valor completamente diferente do dinheiro parcelado. Quando você tem 10 mil reais, você pode comprar qualquer coisa de até 10 mil reais à vista. E à vista no Brasil significa desconto. Significa negociação. Significa poder. Pensa comigo. Uma geladeira que custa 3 mil reais parcelada em 12 vezes. Com juros, acaba saindo por 3.800 reais ou mais. Mas se você oferece os 3 mil reais à vista, o vendedor provavelmente aceita 2.500 reais ou menos. Isso é uma diferença de 1.300 reais. Em uma única compra. Agora, multiplique isso por todas as compras do ano.
carro, eletrônico, reforma, tratamento médico, viagem. Quem tem dinheiro paga menos por absolutamente tudo. Quem não tem, paga mais. E ainda paga juros em cima. É o paradoxo da pobreza. Quanto menos dinheiro você tem, mais caro fica tudo. Quanto mais você tem, mais barato fica tudo. Os 10 mil reais são a virada de chave nesse jogo. Você passa do lado dos que pagam mais para o lado dos que pagam menos. E essa diferença, composta ao longo dos anos, é gigantesca. Portal 4. Você para de aceitar qualquer emprego. Esse é o portal que poucas pessoas percebem, mas é um dos mais poderosos. Quando você não tem reserva financeira e perde o emprego, você entra em pânico. Você aceita o primeiro emprego que aparecer. Qualquer salário, qualquer condição, qualquer chefe. Você não negocia, você implora. Com 10 mil reais guardados, você tem uma margem de respiro de 3 a 4 meses, dependendo do seu custo de vida. E essa margem muda completamente sua postura no mercado de trabalho. Você pode dizer não para uma proposta ruim. Você pode negociar com mais firmeza. Você pode esperar a oferta certa. Você pode usar esse tempo para se capacitar, se reposicionar, construir sua marca pessoal. A reserva financeira não é só segurança. É poder de barganha. E poder de barganha no mercado de trabalho se traduz em salários maiores, melhores condições, mais respeito. Tem uma frase que eu ouvi de um empresário bilionário que nunca saiu da minha cabeça. A melhor hora para procurar emprego é quando você não precisa de um. Porque quando você não está desesperado, você projeta confiança. E confiança atrai as melhores oportunidades. Os 10 mil reais te dão esse privilégio pela primeira vez. Portal 5. Você começa a enxergar oportunidades de negócio. Antes da reserva financeira, quando uma oportunidade de negócio aparece, o que você faz? Torce o nariz. Diz que não tem dinheiro. Assiste outra pessoa pegar a oportunidade e reclama da sorte. Depois dos 10 mil, algo diferente acontece. Você começa a pensar: será que consigo fazer isso com 2 mil reais? 3 mil reais? Você começa a calcular, a planejar, a experimentar em pequena escala. Não estou dizendo que você deve sair investindo os 10 mil no primeiro negócio que aparecer. Muito pelo contrário. A reserva de emergência deve ser sagrada, mas o simples fato de ter essa base te dá coragem cognitiva para começar a pensar como empreendedor. Além disso, muitos pequenos negócios realmente começam com menos do que 10 mil reais. Uma conta no Mercado Livre, um perfil no Instagram vendendo produto artesanal, uma prestação de serviços como freelancer, um estoque pequeno de produto para revenda. Com 10 mil de reserva garantida, você pode pegar 500 reais, 1.000 reais da sua renda mensal e experimentar. Se der errado, você não vai para a rua. Se der certo, você tem o embrião do seu negócio. A maioria dos grandes empreendedores que conheço não começou com investimento milionário. Começou com uma reserva que dava segurança para arriscar pequeno. Portal 6. Sua vida pessoal melhora de forma drástica. Aqui vai uma verdade incômoda que poucos falam. A maioria dos problemas de relacionamento tem origem financeira. Pesquisas mostram que dinheiro é a causa número 1 de brigas entre casais no Brasil. Não traição, não ciúmes, não incompatibilidade. Dinheiro. Ou melhor, falta de dinheiro. Quando você e seu parceiro vivem no limite, com contas para pagar, sem reserva, sem perspectiva, a tensão acumula. Qualquer compra vira discussão. Qualquer imprevisto vira crise. A sensação de impotência vira irritabilidade. A irritabilidade vira conflito. Com 10 mil de reserva, essa pressão cai drasticamente. Você dorme melhor, que faz você acordar menos irritado, que faz você ser mais paciente, que melhora seu relacionamento, que melhora seu humor no trabalho, que te faz performar melhor, que te dá mais chances de crescer. É uma espiral positiva que começa com um número na conta e vai além do relacionamento romântico. Suas relações com amigos mudam.
Você para de sentir vergonha de sair por não ter dinheiro. Para de inventar desculpas. Para de sentir aquele aperto no peito quando chega a conta no restaurante. Para de sentir inveja do amigo que viajou ou comprou algo novo. A paz financeira, mesmo que inicial, mesmo que pequena, gera paz mental. E paz mental gera qualidade em todas as áreas da vida. Portal 7. Você entende na prática como os ricos pensam. Este é o portal mais profundo, o mais transformador e o que leva mais tempo para ser compreendido. Quando você tem zero reserva, tudo o que você sabe sobre dinheiro é teoria. Você pode ler todos os livros, assistir todos os vídeos, fazer todos os cursos, mas é abstrato, distante, parece coisa de outro mundo. Quando você tem 10 mil reais renderendo, você experimenta na pele o que é viver com menos do que você ganha. Você experimenta o prazer de ver um número crescer. Você experimenta a disciplina de não tocar na reserva mesmo quando tem vontade. E aí, algo profundo acontece. Você internaliza os princípios. Você entende de verdade o que significa pague-se primeiro. Você entende por que ricos não gastam tudo que ganham. Você entende a diferença entre ativo e passivo, não no papel, mas na vida real, olhando para sua própria conta. Existe um conceito que eu uso muito, que Robert Kiyosaki chama de inteligência financeira. Não é o que você sabe. É o que você consegue fazer com o que sabe. É transformar conceito em comportamento. Os 10 mil são o laboratório onde você começa a desenvolver essa inteligência de verdade. Porque agora tem algo real em jogo. Agora é de verdade. E quem desenvolve inteligência financeira real nunca mais volta ao ponto zero. Porque mesmo que perca dinheiro, e vai perder, todo mundo perde, a mentalidade fica. E com a mentalidade certa, você sempre reconstrói. Certo. Agora você sabe o porquê. Mas e o como? Porque de nada adianta entender a teoria se você não tem um mapa prático para chegar lá. Vou te dar o plano exato. Sem enrolação. Passo 1. Entenda seu ponto de partida. Antes de qualquer coisa, você precisa saber exatamente onde está. Isso significa sentar com seus extratos bancários, suas faturas de cartão, suas contas fixas e mapear tudo. Receita mensal total. Quanto entra? Despesas fixas. Aluguel, prestação, plano de saúde, escola, parcelas. Despesas variáveis, mercado, gasolina, lazer, restaurante, delivery. Dívidas. Quanto você deve para quem, a que taxa de juros? A maioria das pessoas não faz isso porque tem medo do que vai encontrar. Mas é impossível traçar um caminho sem saber o ponto de partida. Sente hoje. Levanta tudo. Sem julgamento. Apenas como diagnóstico. Passo 2. Mate as dívidas caras primeiro. Se você tem dívidas com juros acima de 10% ao mês, e no Brasil existem muitas, como o rotativo do cartão de crédito, que chega a 20% ao mês, cheque especial e empréstimo pesado. Essas dívidas precisam morrer antes de você guardar qualquer coisa. Por quê? Matemática simples. Não existe investimento no planeta que renda o que o rotativo do cartão cobra. Guardar dinheiro rendendo 1% ao mês enquanto paga 15% ao mês de juros é como encher uma banheira com o ralo aberto. A ordem correta é: para de contrair novas dívidas hoje. Liste todas as dívidas por taxa de juros, da maior para a menor. Pague o mínimo de todas e coloque o máximo que puder na maior. Quando a maior morrer, passe todo o valor para a próxima. Isso se chama método avalanche. Continue até zerar as dívidas caras. Só depois de matar as dívidas de juros altos, você começa a construir reserva com eficiência. Passo 3. Crie uma conta separada e sagrada. Sabe o que acontece quando você tenta guardar dinheiro na mesma conta onde gasta? O dinheiro some. Sempre. Abra uma conta separada. Pode ser no mesmo banco, pode ser num banco digital. Nuvem Cash, Nubank, Inter, C6 Bank. Todos têm essa opção gratuitamente. Essa conta tem uma regra simples e absoluta. O dinheiro que entra, não sai. Não tem emergência que justifique tirar daqui.
a menos que seja uma emergência real de alto valor, que é exatamente para isso que ela existe. Não tem promoção irresistível. Não tem oportunidade única na vida. A conta é sagrada. Quando você separa fisicamente o dinheiro da reserva do dinheiro do dia a dia, você remove a tentação. Você cria uma barreira psicológica. E essa barreira funciona muito melhor do que depender de força de vontade. Passo 4. Automatize a poupança. Aqui está um dos maiores segredos comportamentais das pessoas financeiramente bem-sucedidas. Elas não dependem de lembrar de poupar. Elas automatizam. Configure uma transferência automática para sua conta sagrada logo após o dia do pagamento. Mesmo que seja R$ 200, mesmo que seja R$ 100. Por que automático? Porque o que você nunca vê na conta, você nunca sente falta. É o princípio, pague-se primeiro, na prática. Antes de pagar qualquer conta, qualquer supérfluo, qualquer capricho, você paga para si mesmo, para o seu futuro. E aqui está a matemática motivacional. Guardando R$ 500 por mês, você chega nos R$ 10.000 em 20 meses. Guardando R$ 800 por mês em 12 meses e meio. Guardando R$ 1.200 por mês em menos de 9 meses. Parece distante? Talvez. Mas a pergunta certa não é: parece longe. A pergunta certa é: daqui a 20 meses, você vai querer ter esses 10.000 ou vai querer ter gastado tudo? O tempo vai passar de qualquer jeito. A decisão é o que você vai ter quando ele passar. Passo 5. Aumente a receita. Não apenas corte gastos. Aqui é onde a maioria dos conselhos financeiros falha miseravelmente. Eles ficam o tempo todo falando de cortar gastos. Parar de tomar café. Cancelar a Netflix. Não sair no final de semana. Isso tem um limite. Você não pode cortar infinitamente. Há um piso nos seus gastos. Mas a sua receita não tem teto. Portanto, enquanto você organiza seus gastos, precisa estar ativamente trabalhando para aumentar o que entra. Algumas formas práticas. No seu trabalho atual, existe uma habilidade que você pode desenvolver nos próximos 6 meses que justificaria um aumento? Uma certificação? Um projeto que você poderia liderar para ganhar visibilidade? Renda paralela. O que você sabe fazer que alguém pagaria para você ensinar ou fazer? Editar vídeo? Cozinhar? Consertar computador? Dar aula particular? Escrever bem? Fazer design? Falar inglês? Ativos digitais pequenos. Existe algum produto digital que você poderia criar uma única vez e vender repetidamente? Um e-book? Um curso curto, uma planilha, um preset, um template? A questão não é fazer tudo isso ao mesmo tempo. É escolher uma fonte de renda paralela, desenvolver por 90 dias com consistência e ver o que acontece. Muitas pessoas chegaram nos R$ 10.000 não porque cortaram drasticamente os gastos, mas porque encontraram uma fonte extra de R$ 500 a R$ 1.000 por mês, sem precisar comprometer sua qualidade de vida. Passo 6. Onde guardar os 10.000? Agora uma dúvida prática e muito importante. Onde exatamente colocar esse dinheiro? Para uma reserva de emergência, os critérios são 3. Segurança, liquidez e rendimento. Nessa ordem. Segurança. O dinheiro não pode estar em risco de perda. Liquidez. Você precisa conseguir resgatar rapidamente se necessário. Rendimento. Render mais do que a poupança é o mínimo. As melhores opções no contexto brasileiro atual. Tesouro Selic. Rendimento próximo à taxa Selic. Acima de 10% ao ano em 2025. Liquidez diária, garantido pelo governo federal. É a opção mais segura do país. CDB com liquidez diária de banco sólido. Rendendo 100% a 110% do CDI. Garantido pelo FG, C até R$ 250.000 por CPF por instituição. Fundos DI de taxa zero. Alguns bancos digitais oferecem fundos referenciados DI sem taxa de administração. Boa opção de liquidez imediata. O que não fazer com a reserva de emergência? Não colocar em ação, criptomoeda, fundo de ações, imóvel ou qualquer coisa com volatilidade. A reserva
tem que estar disponível e intacta quando você precisar. Não é hora de buscar rentabilidade alta. É hora de garantir a base. Você chegou nos 10 mil. E aí? Aqui é onde a maioria das pessoas comete o maior erro. Achar que os 10 mil são o destino. Não são. Os 10 mil são o trampolim. Quando você chega lá, você tem a base de uma pirâmide financeira sólida. Agora é hora de construir os andares. Andar 2. Amplie a reserva para 6 meses de custo de vida. Com os 10 mil garantidos, continue poupando com o objetivo de chegar a 3 a 6 meses do seu custo mensal total guardado. Se você gasta 3 mil reais por mês, seu objetivo é chegar a 18 mil reais de reserva. Se você gasta 5 mil reais por mês, é chegar a 30 mil reais. Com essa reserva ampliada, você tem uma fortaleza. Qualquer crise de médio prazo, demissão, doença, crise econômica, você atravessa sem sangrar. Andar 3. Comece a investir em ativos. A partir daqui, com reserva sólida, você pode começar a destinar parte da sua poupança mensal para investimentos de maior rentabilidade. Tesouro IPCA+, CDB de prazo mais longo, fundos imobiliários, ações de empresas sólidas. Não estou dizendo para sair comprando ação de empresa de criptomoeda ou startup sem receita. Estou falando de construir um portfólio diversificado, com horizonte de longo prazo. O poder dos juros compostos só funciona com tempo. Quanto mais cedo você começar, mesmo com pouco, mais potente o resultado. Albert Einstein, segundo a lenda, chamou os juros compostos de a 8ª maravilha do mundo. E não é exagero. 300 reais por mês investidos com retorno de 1% ao mês. Em 10 anos, 69 mil reais. Em 20 anos, 299 mil reais. Em 30 anos, 1.050.000 reais, com 300 reais por mês. Menos de 10 reais por dia. O segredo não é o valor, é o tempo e a consistência. Andar 4. Construa ativos que geram renda passiva. Este é o objetivo final. A independência financeira. Independência financeira não significa ser milionário necessariamente. Significa que sua renda passiva, rendimentos de investimentos, aluguéis, royalties, negócios que funcionam sem você, é suficiente para cobrir seus custos de vida. Quando você chega nesse ponto, você trabalha por escolha, não por necessidade. E essa distinção muda tudo sobre como você trabalha, como você vive, como você se relaciona com o tempo. Tudo isso começa com os primeiros 10 mil. Seria irresponsável da minha parte não falar sobre os obstáculos, porque eles são reais, e eles vão aparecer. Inimigo 1. A inflação do estilo de vida. Você recebeu um aumento. Ótimo. Mas o que acontece com esse dinheiro extra? Para a maioria das pessoas, um carro melhor, um apartamento maior, roupas mais caras, restaurantes mais sofisticados. Isso se chama inflação do estilo de vida. E é a razão pela qual médicos, advogados e engenheiros muitas vezes chegam aos 60 anos sem ter quase nada guardado. A regra que os ricos usam: quando a renda aumenta, pelo menos 50% do aumento vai para investimentos. O resto pode ir para a qualidade de vida. Mas metade, sempre, para o futuro. Inimigo 2. O consumismo de status. O Brasil tem uma cultura profundamente ligada ao consumo como sinal de status. O carro, o celular, o tênis, a bolsa, tudo precisa sinalizar para os outros que você chegou lá. Mas aqui está o paradoxo. Os verdadeiros milionários, na esmagadora maioria, não vivem assim. Existe um livro chamado O Milionário Mora ao Lado, de Thomas Stanley, que pesquisou durante décadas os reais hábitos dos milionários americanos. A conclusão foi surpreendente. A maioria mora em casas simples, dirige carros usados, usa relógio básico e não ostenta. Os que ostentam, geralmente, não são ricos. Estão construindo a aparência de riqueza enquanto contraem dívidas. Riqueza real é silenciosa. É a liberdade que você tem, a opcionalidade, a paz.
Questione o próximo objeto que você comprar por impulso. Você está comprando por necessidade ou para impressionar alguém que, na maioria das vezes, nem vai notar? Inimigo 3. A comparação com os outros. As redes sociais são máquinas de produzir inveja. Todo mundo viajando. Todo mundo com produto novo. Todo mundo em restaurante caro. Todo mundo aparentemente vivendo melhor que você. O que as redes não mostram, as dívidas, os cartões no limite, os parcelamentos, a ansiedade financeira por trás das fotos perfeitas. Foque no seu jogo, no seu ritmo, no seu progresso. A única comparação válida é você hoje versus você há 6 meses. Está melhor? Guardou mais? Aprendeu mais? Se sim, você está no caminho. Inimigo. 4. A impaciência. Vivemos na era da gratificação instantânea. Tudo rápido, tudo agora. Delivery em 30 minutos. Conteúdo infinito. Riqueza em 1 mês com criptomoeda. Construção financeira real é chata, é lenta, é consistente. Mas a lentidão é uma ilusão óptica. No começo, parece que nada está mudando. Mas o poder dos juros compostos é exponencial, não linear. O crescimento se acelera com o tempo. Os primeiros anos parecem lentos. Os últimos anos parecem milagrosos. Aqueles R$ 300 por mês que eu mencionei? Nos primeiros 5 anos você mal vê a diferença. No 10º ano a diferença começa a aparecer. No 20º parece mágica. No 30º parece impossível. Seja paciente. Seja consistente. O tempo é o seu maior aliado, não seu inimigo. Chegamos ao final. E agora eu quero que você pause por 1 segundo. Não pense no mercado financeiro. Não pense em Selic, CDB, Tesouro. Não pense em estratégia. Pense em você. Na sua vida daqui a 5 anos. Daqui a 10 anos. Daqui a 20 anos. Se você continuar exatamente como está agora, gastando tudo que ganha, sem reserva, sem investimento, sem plano, como vai ser essa vida? Agora imagine outra versão. Você que tomou uma decisão hoje. Não uma decisão grandiosamente heróica. Uma decisão pequena e consistente. Guardar R$ 300, R$ 500, R$ 800 por mês. Todo mês. Sem falhar. Em 2 anos você tem os 10 mil. Em 5 anos você tem 30, 40 mil. Em 10 anos você tem uma vida completamente diferente. Com opções, com segurança, com paz. 2 versões de você. Mesma inteligência. Mesma capacidade. Mas uma tomou uma decisão pequena e consistente. A outra não tomou. A diferença entre essas 2 versões não é sorte. Não é herança. Não é oportunidade especial. É uma decisão. Meu pai rico me ensinou que a diferença entre ricos e pobres não está no quanto ganham. Está em quanto guardam e o que fazem com o que guardam. Você sabe agora. Você tem o mapa. Você entende a psicologia, a matemática, a estratégia. A única pergunta que resta é: você vai agir? Não amanhã. Não na próxima semana. Hoje. Abra uma conta separada hoje. Transfira R$ 50, R$ 100, R$ 200, o que você conseguir. Não importa o valor. Importa o movimento. Porque a jornada para os 10 mil começa com o primeiro real guardado. E a jornada para a liberdade financeira começa com os 10 mil. Tudo começa com uma decisão. Toma essa decisão agora. Se esse conteúdo abriu seus olhos, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser a decisão mais importante que você faz por essa pessoa hoje. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque toda semana tem conteúdo como esse aqui.